Vamos começar nesta noite lendo a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 até o 17. Eu quero começar dizendo para você que o objetivo da palavra nesta noite é que você, daqui a alguns minutos, possa correr para as Escrituras, lê-la, e através da leitura aprender a amar a palavra de Deus. O salmista diz, amo a tua lei. O salmista diz que muita paz tem aqueles que amam a lei de Deus, e para este não há tropeço. A palavra de Deus, as promessas, os preceitos de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta carta de amor que Deus nos endereçou, e desde muitos anos eu aprendi a dedicar tempo à leitura. Eu tenho o privilégio de ter lido a Bíblia toda mais de 20 vezes, além de estudá-la de maneira fracionada, alternativa, com vários assuntos, e me fez muito bem, dedicando tempo à palavra de Deus. Eu acredito que muita coisa pode mudar na tua vida, no seu ambiente, no seu cuidado com o teu corpo, no teu cuidado com a tua mente, com o teu coração, tudo por causa da palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. A palavra de Deus tem um poder tremendo, um dínamo, é algo assim inexplicável, porque na verdade ela é a palavra de Deus. É Deus falando ao homem. Quando o homem quer estabelecer um relacionamento com Deus, ele vai estabelecer através da palavra, ouvindo, lendo a palavra de Deus, crendo nesta palavra. E quando ele assim age, ele está se colocando em condição de aproximar-se de Deus, porque nós só podemos conhecer alguém quando nós ouvimos esta pessoa e aprendemos a estar com ela. Então, quando você lê a palavra de Deus, o Espírito de Deus, ele ilumina o teu coração, a tua mente, para que você compreenda a profundidade do amor de Deus, revelado através de Jesus, expresso de maneira viva na cruz, quando ali foi pago os nossos pecados, e agora nós somos aceitos por Deus. Paulo, conhecendo toda essa realidade, ele escreve a Timóteo, e é interessante como que ele fala para Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela só tem condição de emergir de corações que se dispõem a entender, a buscar a Deus. Quando Paulo diz assim, você sabe muito bem de quem você tem aprendido todas essas coisas. Timóteo foi criado e ele aprendeu com a sua avó, com a sua mãe, a palavra de Deus. E ele cresceu no conhecimento da palavra, e Paulo disse, olha, isso que você aprendeu te torna sábio, de forma tão precisa, inteirado, de tal maneira que você vai está tomando posse da salvação pela fé em Jesus Cristo. Paulo estava confirmando ali para Timóteo que o que ele havia abraçado, ele deveria cuidar. E nós temos que aprender a valorizar aquelas coisas que nos são colocadas de maneira tão livre e de maneira tão cuidadosa por pessoas que nos amam, por ambiente que nós temos pessoas que Deus colocou para nos alcançar. Deus trabalha de maneira incansável para encontrar o teu coração, Ele coloca pessoas no teu caminho, Ele manda mensagens, às vezes que somente você tem poder para entender.
Agora, a palavra de Deus, ela veio de uma maneira plena para alcançar corações desesperados, aflitos e sem esperança. E Paulo então diz assim, olha, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Inspirada, Deus soprou esta palavra para que os homens escolhidos dele pudessem escrever. Soprado de tal maneira que Deus, às vezes, não havia qualquer dúvida quanto à precisão daquilo que o homem estava recebendo, porque ele sabe, todos que estavam examinando, tanto o Velho Testamento como o Novo, sabia que Deus estava usando esta ferramenta para comunicar aos homens o seu plano. É importante observar que a inspiração aplica-se nos escritos que passaram por balizas, por um filtro em que Deus mesmo deu toda a direção. Porque passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Porque esta mesma palavra é aquela que nos prepara e também nos apresenta o juízo de Deus. E Paulo, então, ele escreve dizendo, toda a escritura é inspirada por Deus. E ela, olha que Paulo diz, ela é útil para o ensino. Nada melhor do que você saber o caminho que você deve andar nele, para que você tenha segurança em cada passo que você dá. O salmista diz, luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O salmista, ele disse na sua meditação, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque é uma palavra, a palavra de Deus ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a exortação. Ela nos chama a uma tomada de posição, apresentando realmente aquilo que nós somos, porque quando nós nos aproximamos da palavra, e num relacionamento muito próximo com Deus, quando Deus vai falando ao nosso coração pela sua palavra, nós vamos entendendo o que nós somos realmente, pecadores, afastados da glória dele. E nós entendemos então o amor de Deus que é revelado através desta palavra, dessa escritura. Então, além de ensinar, ela é uma instrução divina, de maneira que ela nos prepara para termos segurança doutrinária. E ela é boa para a repreensão, porque ela nos repreende de tal maneira que ela altera a nossa conduta e tira de nós qualquer crença equivocada, distorcida daquilo realmente do que Deus é. Porque muitos deuses têm sido feitos. Transformaram na atual conjuntura o Deus no marido de aluguel, em que está disponível para resolver e para sanar a insensatez das mediocridade de muitos que não conseguem gerir a própria vida. Deus se coloca para ajudar, mas ele não é aquele que estraga a pessoa, muito pelo contrário, se preciso for, Deus te deixa sofrer para te ensinar. É como um pai sábio, que percebe que através de uma lição, ele pode instruir o seu filho. Deus também faz dessa forma. A palavra de Deus, ela nos repreende, a Escritura expõe a nossa condição e produz em nós um arrependimento e produz também em nós o quê? Uma correção, porque ela é boa para a correção, aqui diz, a restauração de algo que não está na devida condição, restaura, coloca em ordem, organiza, de tal maneira que nós vamos aprender que o certo é colocar as coisas no devido lugar e não estar com a vida toda complicada e embolada. Nós temos que setoriar e organizar a nossa vida. O profeta de Deus visitou um rei e disse para ele, olha, eu tenho um recado para você, prepara a tua casa porque você vai morrer. Eu digo para você também, prepara a tua casa porque você vai morrer. Nós iremos morrer. Mas a palavra de Deus diz que bem-aventurado é aqueles que desde já partem no Senhor. Ou seja, a palavra enche o nosso coração de esperança.
Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo: não quero que vos entristeçais como os demais que não têm esperança acerca daqueles que dormem. Porque se na palavra nós aprendemos, se cremos que Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. E essa palavra, ela além de corrigir, ela nos exorta, nos educa. Ela não deixa que a gente permaneça caído, porque ela ajuda a gente a levantar após o tropeço, após uma queda. Porque o homem, ele é um pecador. E com a palavra de Deus no seu coração é produzida uma nova vida em Cristo. A natureza de Deus vem, assenta-se nesta vida, este homem é transformado de um homem pecador que se alegrava, buscava overdose de pecado, agora é um homem transformado e que agora ele corre do pecado, porque ele não quer desagradar a Deus e nem entristecer sua própria vida, que agora é morada, templo do Espírito Santo de Deus, segundo as Escrituras nos afirma isso, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. É a palavra que diz isso. Então ela é capaz, a palavra é capaz de nos deixar pronto, porque ela faz ela tem poder de nos colocar na condição em que a gente pode perceber qual é a direção a tomar. Ela nos educa na justiça, ela fornece de maneira integral toda a linha de ação, de comportamento, de procedimento nosso, a nos educar, o nosso proceder para que a gente tenha uma conduta agradável a Deus, de tal maneira que em tudo Deus será visto em nós. Porque a Bíblia fala que aqueles que um dia, tomando uma decisão para caminhar ao lado e com Jesus, com o Senhor, esta pessoa se torna sal da terra e luz do mundo. Ela vai dar um novo sabor. Ela vai dar um colorido diferente onde ela estiver, porque ela é luz, ela é sal da terra. Deus vai usá-la poderosamente para abençoar vidas que estão aflitas, inseguras, sem saber qual o destino da sua alma. A palavra tem poder para isso. De tal maneira que este homem de Deus, segundo a Bíblia aqui, tomando posse de tudo isso que a palavra provém, que diz aqui, porque a palavra ela é viva, ela produz no homem correção, o educa na justiça, para que ele aprenda um princípio de justiça que só foi possível através da ação de Deus na nossa vida, e assim compreendendo nós vamos ter minimamente, ou seremos capazes de fazer juízo daquilo que realmente é justo, um princípio, e sobretudo caminhar no princípio de justiça que Deus estabeleceu em nós, sem que a gente merecesse, de tal maneira que quando vamos fazer justiça a outros, vamos lembrar que nós não merecíamos e Deus fez por nós. O outro não merece, mas faremos pelo outro também. E tudo isso a palavra traz a fim de que o homem de Deus seja perfeito. O homem de Deus seja perfeito, capaz, chamado para fazer, em condição de viver, habilitado a cumprir a confiança que Deus depositou nele quando ele tomou posse da palavra viva, que é o próprio Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra viva veio, está na tua vida, te habilitando, te capacitando para que você tenha uma vida que agrada a Deus, para que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Já não serão obras movidas por princípio de desencargo de consciência
e por não entender realmente o que é um socorro àqueles que estão aflitos, mas serão obras produzidas em Deus, de tal maneira que você não terá decepção, ainda que haja falta de reconhecimento daqueles que você assiste. E Paulo, quando ele coloca para Timóteo, ele lança a mão da sua realidade, das suas vivências, em que ele sabe que Timóteo conhecia. Paulo disse, olha, o Deus de toda consolação, que me consolou em toda a minha tribulação, ele fez isso para que eu pudesse consolar aqueles que são atribulados e sofrem. Assim também vocês, em tudo são consolados pela promessa de Deus, para que vocês possam consolar a muitos. Esta é a missão. Isso não é a religião. É a missão de Deus na palavra confiada ao homem, sabendo ele que quando ele toma posse de toda a riqueza que procede de Deus para a sua vida, essa pessoa vai perceber que vale a pena servir a Deus, vale a pena ser discípulo de Jesus e vale a pena cumprir o ministério, porque a palavra da condição homem dele ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, de tal maneira que ele vai sempre estar confiante de que o resultado daquilo que ele plantou será colhido. Talvez não por ele, mas talvez a família daquele que você abençoou, os filhos, vizinhos, amigos. O importante é que você viva a palavra, ame a palavra, busque na palavra, que você se alimente da palavra para que você possa ter um caminhar segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Volte-se para a palavra de Deus. Perca a tua religiosidade, trocando por um relacionamento com Deus. Você não vai perder, você vai colocar no lugar certo as coisas que realmente precisam estar tomando lugar certo, que antes da religiosidade institucionalizada é um relacionamento seu com Deus, em que ele há de cumprir toda a boa, agradável, perfeita vontade dele na sua vida e na vida daqueles que serão abençoados por você. Amém.